Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui reunidos hoje, virtualmente, para conversar a respeito do tema de hoje. Após a morte, para onde eu vou? Então, é um tema bastante relevante nesse momento que estamos passando por essa pandemia, onde encontramos tantas mortes de conhecidos ou pessoas queridas. Então, para conseguirmos entender um pouco mais o que acontece com o espírito após o desencarne, por o que acontece como é que é esse processo da morte e para onde que a gente vai depois. Então, para começarmos, vamos buscar um trecho do Evangelho de Jesus, em que Jesus fala: "O coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Eu me vou para preparar o lugar, e após ter ido e preparado o lugar, eu voltarei e convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar." Então, essa passagem de Jesus nos traz uma grande tranquilidade para que a gente possa compreender, né, como ele fala no início, que o nosso coração não tem que ficar perturbado, porque existem muitas moradas na casa de Deus. Não é apenas essa morada, não é apenas a terra, e sim, tem muitos lugares para qual a gente vai poder ir, e sim, poderíamos ficar com Jesus. Então, esse é o caminho que ele vem nos trazer. Então, passando então a respeito da morte, uma pergunta que nos surge é: como é que será que é a morte para o espírito? Ou seja, para quando há esse desligamento do corpo físico. Então, procurando uma figura para tentar representar isso, lembramos daqueles equipamentos de mergulho bem antigos, onde a gente tinha essas roupas enormes, pesadíssimas, que usávamos para conseguir estar dentro do mar. Então, para a gente tentar imaginar o que é o corpo, como é que é o corpo físico, como é que estar encarnado para o espírito, a gente imagine a gente vivendo dentro do equipamento desse uma vida inteira. Então ele é muito complicado, ele limita os nossos movimentos, limita a nossa visão, nos limita extremamente aquilo que a gente consegue fazer. E para o espírito, o corpo também limita. Nós apenas conhecemos esses 5 sentidos aqui no corpo físico, mas para o espírito tem muitos outros. Então o corpo ele tem esse papel de limitar, tem os motivos, a razão para o que isso acontece, para que a gente possa desempenhar bem essa nossa função, o objetivo que a gente tem aqui para quando a gente veio encarnar aqui na Terra. Então é um peso enorme que o espírito deixa ao se desligar do corpo físico. Então, é um grande alívio, de uma certa forma, para o espírito, nessa questão de peso. É claro que o espírito passa por outros desafios, outros enfrentamentos, onde é que nós vamos encarar a nossa realidade, que muitas vezes a gente não se dava conta, inclusive por estar aqui mergulhado no corpo físico, mas ele vai dar conta, e isso vai gerar outros conflitos para que a gente vai ter que lidar. Então, como é que é essa passagem para o lado de lá? De maneira geral, a gente pode falar que a gente pode dividir essa passagem para o plano espiritual em 4 fases. É claro que essas fases têm apenas um valor didático, porque elas variam muito conforme o estágio evolutivo. Tem irmãos que passam de maneira muito mais rápida ou devagar por essas fases, ou nem passam. É diferente. Mas falando da grande maioria de nós aqui da Terra, da média, média evolutiva, nossa, é por esses estágios que a gente passa. Então, os 4 estágios são a separação do corpo físico, o primeiro, o segundo, o estado de perturbação, o despertar e, por último, a nova visão. Então, vamos começar com o primeiro.
Separação do corpo físico. Como é que se dá a separação do corpo físico? Em primeiro lugar, claro, não vamos entrar a fundo aqui, mas para a gente entender como é que se dá a ligação do espírito com o corpo físico, essa ligação se dá através do perispírito, que é um corpo semimaterial que faz uma ligação célula a célula com o nosso corpo físico. Então, o que acontece? No processo de separação do corpo físico, em termos físicos, vamos dizer assim, a parte menos penosa, porque na verdade a gente está se livrando de um peso enorme, que é esse corpo. A gente tem, claro, outras questões morais que a gente vai trabalhar, conforme a gente já falou, mas fisicamente falando é um alívio se deixar de lado esse peso todo. Normalmente, o que muitas pessoas não sabem, esse desligamento do corpo físico, ele já começa muitas vezes antes da morte efetivamente dita. Então, muitas pessoas que às vezes estão com uma doença, com algum problema, já estão em fase final, já estão em processo, né, estão próximos do momento da morte, já começa muitas vezes a ter alguns desligamentos, não completamente, apenas parcial de alguns pontos. Então é até comum nas pessoas que estão passando por isso, muitas vezes já começam a ter, a enxergar entes que já desencarnaram, familiares que já se foram, tem conversas com eles, isso se dá pelo processo de se estar já está em parte indo para o lado de lá, ou seja, já está se desligando um pouco do corpo físico. Então, essa separação, ela pode começar antes, mas ela só termina quando não restar mais nenhuma ligação com o corpo físico, quando todos esses laços tiverem sido desatados, encerrados, né, para que então o corpo, o espírito esteja efetivamente separado do corpo físico. Esse desenlace em muitas pessoas ele é muito natural, né? As pessoas que têm uma vida mais serena, mais tranquila, os espíritos dão um exemplo que é igual um fruto que cai de uma árvore, né? Então, no momento que ele está maduro, que ele está pronto, já está lá no outro lado. Então, não é algo penoso, não é doloroso para o espírito. Pode acontecer ter, né, a dor do corpo físico por causa de uma doença, alguma coisa que esteja passando, mas o desligamento do espírito do corpo físico, esse processo não é doloroso, não é dolorido para o espírito. Então, passando essa fase de separação, a gente tem a segunda etapa, que é a etapa de perturbação. Às vezes tem um pouco de confusão por esse nome, não é que eu fico perturbado nessa fase, mentalmente falando. É um estado que se deu o nome de perturbação. Então, o que acontece? É um período em que o espírito, a gente fica inconsciente. Então, a gente não está com a nossa consciência, com as nossas faculdades. Então, é um estado normal no instante da morte, porque a gente nunca testemunha o último instante, o derradeiro suspiro, aquele momento que a gente se desliga do corpo físico. Normal é estar inconsciente nesse momento. Então não vemos, não presenciamos isso. Esse período, ele varia muito. Ele varia de algumas horas, alguns meses ou até alguns anos que a pessoa pode ficar nesse estado inconsciente depois da morte. Ele varia muito da nossa consciência, da nossa prática do bem. Isso que vai exercer uma influência maior no tempo que a gente vai ficar nesse estado. Bom, depois disso a gente passa então para o nosso despertar. E como é que é despertar depois, né, desse estado de perturbação? É quando o espírito ele vai começar a reconhecer essa nova situação. Claro que o reconhecer aqui não é que nem sempre a gente se percebe. Ah, não, mas eu sou espírita, claro que eu vou saber que eu vou desencarnar. Não, mesmo espíritas têm dificuldade, às vezes ele pode desconfiar, mas não tem certeza. Isso varia muito, né, de um espírito para outro, mas nem sempre eles sabem efetivamente que eles estão desencarnados.
Então, o que acontece nesse estado, nesse despertar? As ideias, elas estão muito confusas, são vagas, né? A gente tem uma visão meio como se a gente estivesse vendo através de um nevoeiro, não é aquela visão nítida, não é aquela... um ótimo exemplo para tentar explicar isso é a gente comparar depois a gente despertar de um sono muito profundo. Como é que a gente desperta depois de estar em coma durante uma semana, um mês? Então é um processo que tu leva um tempo até tu conseguir te dar conta, quem é que eu sou, onde é que eu tô, o que aconteceu. Então pro espírito também ele está se adaptando a todas essas outras sensações que a gente falou que o espírito não tem. Então é normal esse estágio e esse momento que até ele começar a entender essa nova situação. Inclusive é extremamente comum a gente encontrar em mesas mediúnicas espíritos que precisam ser auxiliados para compreender que desencarnaram, porque a vida não muda tanto assim, a pessoa, o espírito não tem, tu não percebe com facilidade, não, eu não estou mais no meu corpo físico, eu estou desencarnado, por causa que a gente ainda tem a sensação, a gente mantém as sensações como se tivesse no corpo. Então, esse processo varia bastante entre os espíritos. Para muitas pessoas, esse despertar ele é calmo, é tranquilo, como se eu tivesse tido uma excelente noite de sono, né? Não, tudo bem. E para outros pode ser muito aterrador, pode ser muito ansioso, como se eu estivesse despertando num pesadelo, né? De uma situação. Então, varia bastante, né? Conforme o nosso estágio evolutivo e conforme foi a nossa encarnação. Bom, e aí a gente chega na quarta etapa, que é a nova visão. Bom, então esse assim que é o período mais penoso para nós. Por que quando a gente enxerga e entende, ele é mais penoso? Porque frequentemente é quando o espírito tem uma visão exata. Quando ele entende, olha, o que eu fui fazer na Terra? Olha, eu fui fazer isso, isso e isso. E aí a gente vê eu tinha que fazer essas três coisas, né? O que eu fiz? Nada disso. Eu fiz o contrário. Eu precisava ajudar e eu prejudiquei. Então, aí que, meu Deus, que foi que eu fiz? Eu não percebi. Então, aí que o espírito consegue, começa a entender o que aconteceu, começa a ver. Então, esse exame ele não nos dá satisfação na grande maioria dos casos. Claro que temos alguns irmãos, sim, que conseguem completar a missão. Nossa, uma felicidade tremenda. Nossa, fui para a minha prova e superei. Mas a grande maioria de nós vai olhar para trás e nem sempre vai gostar daquilo que viu. Vai ver que eu pisei na bola, eu rateei, eu deixei, não fiz aquilo que a gente devia ter feito. Então isso vai começar a gerar sentimentos de culpa, de remorso. E felizmente quando a gente enxerga isso e começa a ter a vontade, não, eu quero reparar, eu quero arrumar, né, esse estrago que eu fiz. Só que a gente também entende que arrumar, reparar, nem sempre é tão fácil, porque muitas vezes as pessoas que eu prejudiquei ainda estão lá encarnadas, como é que eu vou ajudar elas agora? Então aí entra num processo bastante, às vezes, longo, né? Claro que longo no sentido do planejamento de uma nova reencarnação. Então eu vou ter que fazer um planejamento para me voltar para a Terra, para daí que oportunidades, que momentos eu vou ter que planejar tudo de novo, que eu já tinha feito para essa minha última, e às vezes a gente não fez tudo que a gente deveria, normalmente não fizemos, mas para que a gente possa então voltar e reparar essas nossas falhas. Bom, desencarnamos, passamos pelas etapas. Onde que nós vamos? Um dos locais que a gente pode ir é o tão falado, tão temido por muitos, umbral. Então, para a gente ilustrar aqui do filme Nosso Lar, uma imagenzinha aqui do umbral, que ilustra bem uma região muito trevosa, com nevoeiros, ou seja, não é um local agradável, não é onde é que a gente gostaria de estar quando a gente desencarna, porque não é um local tranquilo, bom, né? Então, o que é o umbral?
Então, o umbral, ele é uma região que existe em volta da crosta terrestre, onde é que irmãos que precisam eliminar, né, pensamentos, eliminar que estão com a culpa, com o pesar, eles acabam indo para essas regiões. Onde é que eles vão poder trabalhar isso? É interessante que o amigo do André Luiz, no livro Nosso Lar, o Lisias, ele faz uma relação com a roupa suja. Ou seja, o que acontece? Quando a gente vai reencarnar, a gente tem um fato, a gente tem uma coisa suja, né? Eu tenho uma roupa suja. E agora eu vou reencarnar e aí nessa reencarnação eu vou dar uma trabalhada nessa roupa. Eu vou dar um trato nela, tirar essas manchas, deixar ela... não vou dizer que ela vai ficar branquinha, mas vai ficar um pouquinho melhor do que ela estava antes. E a gente desencarna e vai olhar que a roupa não melhorou nada, inclusive pior, tá mais suja ainda. Eu coloquei mais um monte de mancha nela nessa encarnação, não arrumei aquele fato. Então é aí que a gente fala que a gente traz muitos pensamentos deletérios que a gente acumulou durante o nosso encarne, durante a nossa encarnação, pensamentos de culpa, de ódio, e esses pensamentos estão ali impregnados. Como é que eu vou melhorar meu estado vibratório? Bom, eu vou para o umbral e lá eu vou poder pagar entre aspas, não é pagar, eu vou poder eliminar em prestações esses pensamentos deletérios que eu trago junto da minha última reencarnação. Então o umbral e o inferno, eles são a mesma coisa? A gente pode dizer que não são a mesma coisa, eles têm diferenças, são diferentes, tem coisas que até podem ter semelhanças, né? A gente olha para aquela imagem, aquele umbral feio, né? Aquele local, aquele lama, aquele pântano, e bom, só falta uns foguinhos para parecer inferno, né? Nesse sentido poderia dizer, mas ele é diferente que, em primeiro lugar, a gente não está lá para sofrer penas eternas, a gente vai passar um tempo lá. E outra coisa, o umbral ele só existe porque porque nós ainda não somos mais evoluídos, porque a gente precisa ir para lá. Então somos nós, espíritos aqui encarnados, que ao desencarnar vamos para esse local e acabamos criando um umbral em volta da Terra. Nós estamos criando. O que acontece? Então, a partir do momento que nós, habitantes da Terra, evoluirmos, o umbral vai começar a desaparecer e não vai ter mais umbral em volta da Terra, porque os irmãos já estão um pouco mais evoluídos e não vão criar esse ambiente. Então é interessante, mas por que, né, o umbral é tão penoso, por que é tanto sofrimento, por que é tão tenebroso o local? Bom, se a gente pegar aqui na Terra e for numa casa onde é que vivem pessoas viciadas em drogas pesadas, como é que vai ser aquele ambiente? Ele vai ser um ambiente bonito, asseado, né, limpinho? Não é assim esse local, é um local sujo. As pessoas não estão preocupadas com a limpeza do ambiente, eles não abrem uma cortina para entrar um sol. Então, o que a gente vai esperar de pessoas que saem com todos esses pensamentos negativos de ódio, de culpa? Que ambiente que elas vão criar para elas? É aquele ambiente ali. E esse ambiente que a gente vê, lê nas obras e vê no filme Nosso Lar também, vê essas cenas bastante tenebrosas, né? E o que a gente vai vivenciar lá? Esse é um ponto importante. Eu sofro porque eu estou no umbral? Não. Eu vou para o umbral porque eu tenho culpas e tenho problemas. Então quem vai criar? Cada um de nós vai criar o nosso umbral lá. Eu vou me reunir com espíritos que estão com os mesmos problemas que eu, com a mesma faixa vibratória do que eu. Então eu vou me juntar com esses espíritos. Então quem vai dizer, quem determina o que a gente sofre lá, o que a gente vai vivenciar no umbral somos nós mesmos. Se eu for desencarnar amanhã, como é que estão os meus pensamentos? Como é que está a minha sintonia vibratória? Eu estou amando todo mundo à minha volta? Estou amando os irmãos aqui encarnados? Eu tenho sentimentos de ódio, de culpa? Como é que estão as minhas atitudes? É isso que vai determinar para onde que a gente vai, né?
Então, então essa que é a questão do umbral. Nós temos, muitas pessoas ficam com muito receio de ir lá, mas o problema não é o local, e sim nós, as nossas atitudes. Isso que vai dizer para onde que a gente vai e o que a gente vai vivenciar e o que a gente vai passar por lá. Então agora a gente vai para o segundo local, né? As colônias espirituais, né? Então, mais uma vez, uma imagem do filme Nosso Lar, onde aqui mostra aí uma cidade, né? Bonita, né? Organizada. Esse é o local que eu gostaria de ir, né? O céu, ou entre aspas, céu, né? Não é o céu mesmo, como a gente vai ver. Mas o que são, então, essas colônias espirituais? Elas são locais onde grupos de espíritos vivem. Então, o que acontece? Quando os espíritos estão com sentimentos negativos, eles vão se juntar numa área umbral, vão criar. Agora, o que acontece quando a gente tem irmãos com bons propósitos de evoluir, de se melhorar, com um pensamento mais evoluído? Eles vão criar uma colônia espiritual voltada ao bem, onde é que eles se reúnem lá, espíritos, para trabalhar, para se ajudar, para planejar, para estudar, para evoluir nesse sentido. Então, o que é feito lá? A gente tem trabalho, a gente tem estudo, a gente tem preparo para novas encarnações. Não falamos que muitas vezes a gente está lá, estamos lá e temos arrependimento, mas eu quero mudar. Para onde que eu vou? Eu vou para uma colônia espiritual, onde é que lá vai ter especialistas, espíritos especialistas em reencarnação que vão nos ajudar. Olha, meu irmão, tu tem que trabalhar isso, tu tem que fazer esse outro, tu precisa fazer isso. Vão nos ajudar a fazer esse planejamento. Temos hospitais, temos escola, temos, né, avenidas, parques. Nossa, mas parece que uma cidade aqui da Terra, a gente fala. Mas isso que viagem isso, né? Então as cidades elas são parecidas aqui, na verdade eu digo que não, as cidades não são, porque na realidade é as nossas cidades que são uma cópia dessas cidades, uma cópia muito imperfeita dessas cidades que encontram lá. Então lá é muito mais avançado. Inclusive a gente vê no livro do André Luiz, o Nosso Lar, o primeiro deles foi escrito na década de 50, 1945 mais ou menos. Lá já falava de superfícies de toque, onde é que a gente podia escrever e se comunicar. Então a gente vê que aquilo claramente é uma alusão aos nossos tablets, aos nossos celulares de hoje, que já estavam utilizando naquela época, que a gente nem imaginava que ia ter uma tecnologia dessa aqui na Terra, e lá já se tinha. Então é muito mais avançado nesses quesitos. É interessante a gente ver também que tem muitas comunidades, essas colônias, ela tem algumas finalidades específicas e estágios evolutivos diferentes. Pegando o Nosso Lar como exemplo, mais uma vez, ela é uma comunidade mais voltada ao trabalho. Claro que também tem estudo, tem atendimentos lá, óbvio, mas a principal finalidade é trabalhar, trabalhar lá. E também o Nosso Lar, ele não é nem uma colônia das mais atrasadas, nem das mais evoluídas. Então ela é uma colônia intermediária, poderíamos dizer assim. Tem colônias muito mais evoluídas e outras nem tanto. Interessante também que elas ficam situadas em certas regiões, conforme você tem os relatos. Por exemplo, o Nosso Lar fica na região do Rio de Janeiro. A gente sabe de uma colônia que tem aqui na região do Rio Grande do Sul, chamada Gramado. Não quer dizer que é em cima da cidade de Gramado, mas aqui da nossa região, aqui do Vale dos Sinos, por exemplo, é chamado de Gramado. Exatamente com a finalidade, isso a gente não tem tantas informações assim. Mas quem sabe é uma que a hora que a gente estiver na faixa vibratória necessária, a gente vai buscar lá. Isso é um ponto interessante até que a gente vê no próprio filme do Nosso Lar, que tem uma irmã que é trazida do umbral pro Nosso Lar, só que ela ainda não estava completamente preparada, ela ainda não estava em sintonia. Então o que acontece? Aquele irmão que é tirado do umbral, não que ele não estava no momento, ele não conseguiu passar por tudo aquilo, é levado para uma colônia como o Nosso Lar, ele não se sente bem lá. Por causa que não é a sintonia dele, não é o pensamento dele, e muitas vezes querem voltar para o umbral.
Então, às vezes acontece, é necessário que volte lá para o umbral, volte para uma nova encarnação, ou quem sabe durante mais um tempo passando lá, consiga se entender que se está ali por algum motivo, precisa ter esse desejo de reparar, de vencer o nosso orgulho, nosso egoísmo, para que então, quem sabe, eu comece a buscar pensamentos mais evoluídos e aí sim eu possa ir para uma e me sentir bem e trabalhar numa dessas outras colônias, né? Além das colônias espirituais, a gente tem muitos postos de auxílio. O que são isso? São comunidades muito mais reduzidas. A gente encontra várias dentro do umbral, onde é que muitas vezes é o primeiro posto de socorro de irmãos que são tirados da região do umbral, é levado para esse posto, onde é que tem um atendimento mais rápido, vamos dizer assim, fica um período bem mais curto, para então sim ser encaminhadas para uma outra colônia, onde é que ele vai ficar um período maior, né, de aprendizado, de recuperação, de trabalho, até chegar o momento de uma nova encarnação. É claro que nem todas as colônias espirituais são voltadas ao bem, né? Assim como os benfeitores se organizam, os espíritos menos adiantados, que também querem nos prejudicar, eles também se organizam e também se reúnem criando cidades. No livro Libertação, de André Luiz, tem um capítulo que é narrado a Cidade Estranha, onde é que se eles vão visitar uma dessas cidades para fazer um atendimento, um auxílio, e lá ele relata, então, na obra, o que acontece, né? Como é que essa cidade, o que eles fazem, que também trabalham lá, eles também têm arquitetos, também têm engenheiros para construir, para fazer as suas edificações, bastante diversa do que a gente encontra, claro, nas cidades voltadas ao bem. Bom, então, já nos encaminhando para o término do nosso encontro, nossa conversa de hoje, né? Onde é que a gente pode buscar? A coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, né, psicografada pelo Chico Xavier. Ela é extremamente rica. São livros extremamente prazerosos de se ler e são obras extremamente com muita informação, extremamente úteis para a gente também estudar, além de somente ler e estudar, que a gente aprende muito e muito com elas. Nos traz detalhes riquíssimos na vida no mundo espiritual. Então, já encaminhando para a nossa conclusão, qual foi o nosso questionamento de hoje? Para onde nós vamos? Para onde eu vou, né? Quando eu desencarnar? E é mais fácil a gente responder isso com outra pergunta, conforme a gente já falou hoje. Onde nós estamos agora? Como é que está o meu pensamento? Como é que está a minha sintonia vibratória? Se eu desencarnar amanhã, o que eu vou levar de sentimentos comigo? Eu vou levar todos os meus sentimentos. E que sentimentos são esses? São sentimentos de paz, de amor, de fraternidade? Ou são sentimentos de orgulho, de egoísmo, de vaidade? Então, quem vai ter que determinar para onde que a gente vai e o que a gente vai passar somos nós mesmos. Apesar de a gente, né, não gostar do umbral, ele tá lá, o umbral não está lá para nos fazer sofrer. Está lá para nos ajudar a mudar o nosso pensamento, mudar a nossa faixa de pensamento para que a gente esteja melhor para poder passar por um momento melhor. A mesma coisa quando a gente passa por uma cirurgia aqui na Terra, né, para muitas vezes remover uma doença, tem que fazer uma cirurgia, é necessário cortar o corpo, é necessário abrir, então depois vai ter um sofrimento, sim, vai ter, mas é um período de recuperação, onde é que a gente está recuperando esse nosso corpo, e muitas vezes é necessário isso para o nosso espírito. Tudo tem uma finalidade, uma razão de ser. Então, somos nós que determinamos esse destino para onde a gente vai. Basta, como a gente acabou de comentar, a gente refletir a respeito desses pensamentos. E por último, uma outra reflexão muito importante é a respeito: será que voltaremos para a Terra? Como assim?
É interessante, à medida que a gente está estudando, a gente vai ver que existem diversos estágios evolutivos e a Terra, nesse momento, está bem num período de transição, onde é que a gente está passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E é interessante, é um outro assunto muito interessante da gente estudar e entender, porque será que eu estou um habitante do mundo de regeneração? Será que minha sintonia, os meus pensamentos condizem com esse novo mundo? Porque a gente sabe que tem centenas de milhares de espíritos que estão vindo aqui na Terra para auxiliar nesse processo. Então, assim como está vindo levas grandes de espíritos, tem espíritos que por escolha própria não querem evoluir, não vai voltar aqui para a Terra. Então pode ser que para onde que eu vou, pode ser umbral, colônia espiritual, sim, mas pode ser que não seja para voltar aqui para a Terra, e sim para um outro planeta, num estágio muito provavelmente um pouco, não inferior, mas um estágio um pouquinho mais atrasado que a Terra, onde é que a gente vai lá para poder aprender, para poder continuar o nosso processo evolutivo. Então, pessoal, para quem tem mais interesse, né, gostaria de buscar um pouquinho mais sobre esse assunto, é claro, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, e principalmente as obras do André Luiz, né, a coleção da vida espiritual, extremamente rica, extremamente importante. A gente busca, mesmo quando a gente já leu essas obras, a gente busca novamente para ler um pouco mais, reler elas, a gente vê, meu Deus, parece que eu não tinha, parece outra obra, porque nós, muitas vezes, com outros conhecimentos, mudamos e enxergamos outros detalhes que a gente não viu e são extremamente ricas. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Agradeço a paciência daqueles que acompanharam até aqui. Muito obrigado, fiquem em paz e fiquem com Deus. Até